O tratamento do câncer de mama depende do estadio, isto é, quão avançado o câncer se apresenta. Nos pacientes com tumores bem iniciais, que a gente chama de estadio 1 ou 2, a cirurgia é feita. Frequentemente se faz o tal do linfonodo sentinela, que é um linfonodo que drena aquela região onde está o bandido. Analisa-se o tumor, as características do tumor, essas características da patologia nós chamamos de imunohistoquímica e inclui o receptor de estrógeno, progesterona e uma proteína especial que fica na superfície da célula tumoral chamado HER2. Por exemplo, nos tumores que são pequenos, ricos em receptores hormonais de estrógeno e progesterona e que tem esse HER2 negativo, o tratamento vai depender das características adicionais do tumor, a agressividade dela, a agressividade da célula cancerosa. Há métodos genéticos que estudam melhor o tumor e permitem entender a agressividade do tumor e a responsividade à quimio ou hormonioterapia. Há 2 testes no mercado, um chama-se Oncotype DX e o outro MammaPrint. Esses testes, pega-se o bloco do tumor, de parafina, onde fica o tumor dentro, manda-se para a Europa no caso do MammaPrint e para os Estados Unidos no caso do Oncotype, e vem um relatório mostrando a agressividade do tumor e se a quimioterapia é útil ou não. Então, isso se faz nos tumores que têm receptores de hormônio positivo e o HER2 negativo. Se o tumor não tem nenhum receptor, então chamado de triplo negativo, isto é, receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo e o HER2 negativo, nesses casos, quase todos os tumores acima de 6 milímetros, o paciente vai receber uma quimio preventiva. No caso do tumor que eu estava falando antes, de receptores positivos, mas hormonais, mas o HER2 negativo, o paciente, dependendo dos resultados ou da patologia, pode não receber químio e receber simplesmente um anti-hormônio para reduzir o risco de voltar à doença. Quando a doença fica mais avançada, por exemplo, um tumor grande que pega a região do tórax ou os gânglios estão grosseiramente afetados, nós, em geral, favorecemos que o paciente receba um tratamento pré-operatório, antes da cirurgia. Esse tratamento é chamado de neoadjuvante e, em geral, usamos uma quimioterapia neoadjuvante. O tipo de quimioterapia depende das características do tumor. No tumor que tem a expressão aumentada do HER2 e os receptores positivos hormonais, positivos ou negativos, mas o HER2 positivo, usamos de rotina, tanto após a cirurgia ou mesmo antes de operar o paciente, um remédio chamado trastuzumab. O trastuzumab é um anticorpo que se liga nesse HER2 e aumenta muito a eficácia da quimioterapia. Então, nos tratamentos dos tumores iniciais, o tipo de remédio usado após a cirurgia, chamado de adjuvante, vai depender das características do tumor. Na doença avançada, metastática, quando já envolve os órgãos internos, o tratamento também é dividido pela expressão dessa proteína chamada HER2, presente ou não. Se essa proteína estiver na superfície do tumor, nós vamos acrescentar o trastuzumab junto à quimioterapia e também agora um remédio novo chamado pertuzumab, que também se liga nesse HER2 na superfície da célula tumoral com quimioterapia. Então, hoje o tratamento do tumor chamado HER2 positivo inclui quimioterapia, o trastuzumab e um novo anticorpo aprovado recentemente no Brasil chamado pertuzumab. Quando as pessoas malogram ou não mais funciona esse tipo de remédio para o tumor HER2 positivo, foi aprovado recentemente no Brasil
realmente há muito pouco tempo, um remédio novo chamado TDM1. Esse remédio é um dos remédios mais inteligentes já feitos e recebe uma categoria geral chamada de CAD. É um conjugado anticorpo-droga. Vamos entender melhor o que significa isso. Você tem o anticorpo, no caso esse TDM1 é o próprio trastuzumab, que vai estar ligado a uma droga chamada hemantanzina, que é o DM1, por isso chama TDM1, o T do trastuzumab, o DM1 dessa substância ligada ao trastuzumab. E essa droga, que agora chamamos de CAD, conjugado anticorpo-droga, quando ela se liga na superfície da célula, é depois internalizada e libera a quimioterapia dentro só da célula tumoral. Isso, infelizmente, só funciona hoje para os tumores HER2 positivos. Não vale para tumor HER2 negativo, porque a ligação na célula cancerosa é através dessa proteína HER2. A vantagem desse medicamento, desse TDM1, é que o efeito colateral é muito menor do que tomar uma quimioterapia junto com o trastuzumab, porque a quimio só vai para a célula tumoral. É o verdadeiro cavalo de Troia. Para mostrar isso melhor, logo a seguir vocês vão ver um vídeo que fala desse CAD, exatamente como ele funciona, entrando dentro da célula e liberando o remédio dentro da célula tumoral. Quando o tumor é HER2 negativo, ele pode ter receptores hormonais. Nesses casos, a hormonioterapia é frequentemente utilizada quando o paciente tem pouco volume de doença. Nos doentes que têm um grande volume de doença, a quimioterapia, em geral, é preferida. Mas se o tumor tem receptor hormonal, a gente tenta voltar para a hormonioterapia em algum ponto da sequência de tratamento. Aqueles que não têm nenhuma forma de receptor na superfície, os chamados tumores triplo negativos, a única estratégia é realmente quimioterapia. Por vezes pode-se adicionar uma droga antiangiogênica que previne a formação de vasos sanguíneos, chamada bevacizumab, que aumenta a eficácia da quimioterapia. Apesar dos recentes avanços na oncologia, os tratamentos convencionais contra o câncer podem apresentar limitações. Décadas de pesquisa dedicada estão resultando na capacidade de criar uma nova geração de CADs. Os CADs são projetados para combinar anticorpos monoclonais e suas atividades anticancerígenas com citotóxicos potentes. Pode um CAD ser maior do que a soma de seus componentes? Um CAD constitui uma combinação única de um anticorpo monoclonal alvo, um ligante estável e um citotóxico potente. Os CADs são projetados para matar de maneira seletiva as células cancerosas, enquanto minimizam os efeitos no tecido normal. Esses agentes estão em investigação em vários tipos diferentes de cânceres. Com base em estudos pré-clínicos, os anticorpos monoclonais utilizados nos CADs atingem os antígenos que são expressos preferencialmente ou exclusivamente na superfície das células cancerosas. Alguns anticorpos monoclonais utilizados nos CADs podem possuir suas próprias atividades anticancerígenas. Os anticorpos monoclonais podem reter essas atividades quando integrados a um CAD. Os ligantes estáveis conjugam os citotóxicos aos anticorpos monoclonais e são projetados para permitir que os CADs permaneçam inativos na circulação. Os citotóxicos incorporados aos CADs podem ser até 1.004 vezes mais potentes do que as quimioterapias atualmente utilizadas. Os CADs são projetados para atingir os antígenos que são expressos preferencialmente ou exclusivamente na superfície das células cancerosas. Os CADs possuem mecanismos de ação múltiplos. O componente do anticorpo monoclonal de um CAD pode possuir suas próprias atividades anticancerígenas, as quais podem incluir prevenção da sinalização, citotoxicidade celular dependente de anticorpo ADCC e indução da apoptose. Ao ligar-se ao antígeno-alvo, o complexo antígeno-CAD pode ser internalizado por meio de um processo conhecido como endocitose mediada por receptor.
Com base em modelos pré-clínicos, a internalização do complexo antígeno CAD é seguida por degradação lisossomal do complexo, resultando na liberação do citotóxico. Em seguida, o citotóxico interage com o mecanismo celular fundamental para induzir morte celular. Os CADs avançados representam uma abordagem terapêutica potencial.